Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês tudo o que vocês precisam saber sobre esofagites, desde a sua introdução até o seu tratamento. E aí o primeiro conceito que surge é, o que é esofagite? Pessoal, quando vocês lembram da palavra esofagite, vocês já sabem que se trata de uma inflamação do esôfago. Inflamação essa que eu vou te mostrar várias etiologias importantes. O que geralmente costuma ser cobrado em prova, o que geralmente você vai ver na sua prática clínica, são esofagites mais comuns, mais habituais. A gente pode ter, a mais clássica de todas, é uma inflamação no esôfago por conta de um refluxo gastroesofágico. Então esse é o primeiro ponto que eu quero que você anote para mim. DRGE, a doença do refluxo gastroesofágico, é a principal causa de esofagite. Agora, é ela que vai cair mais na sua prova? Como esofagite, não. Agora, DRGE vai cair bastante. Esofagites, geralmente, vão ser cobradas as infecciosas. Então, por isso eu quero te mostrar aqui, dar uma pincelada nas etiologias gerais de esofagite e depois a gente mergulha um pouco mais a fundo naquelas de causa infecciosa. Beleza? Então a gente começa lembrando quais são os tipos de esofagite que existem. Então a gente lembra que a por DRGE é a mais comum que tem, mas a gente sabe também que existe a esofagite eosinofílica, no qual os eosinófilos infiltram na mucosa do esôfago. Quando é que isso acontece? Geralmente tem associação aí com alergia alimentar. Então o doente tem uma alergia a determinada comida e aí os eosinófilos infiltram na camada do esôfago, fazendo um processo inflamatório. Não é infeccioso, mas é inflamatório. Esofagite. Beleza. Um segundo grupo seria as infecciosas, né? Ocorrem principalmente em pacientes que são imunocomprometidos, tipo o cara que foi transplantado, o cara que tem HIV positivo, né? Ou quimioterapia, e às vezes pacientes saudáveis. E a gente tem também as esofagites medicamentosas, que é atribuída a mais de 100 remédios diferentes que podem causar isso. Geralmente, é aquele paciente que está tomando remédio deitado, que está tomando remédio sem água, aquele cara que é bonzão engolir comprimido, precisa de água não, bum, engole o comprimido, impacta um pouco no esôfago, que às vezes dá só um incômodo de leve naquele momento, mas o remédio fica ali, sendo degradado na mucosa do esôfago e acaba gerando uma irritação, uma inflamação. Tá? Isso pode acontecer por várias causas, inclusive antibióticos e antivirais são aí responsáveis por 50% dos casos. Mas vamos falar do que costuma ser mais comum. Vamos falar das etiologias infecciosas. E aí eu te lembro, pessoal, que quando a gente divide aqui, né, as infecciosas, eu até vou falar no outro lado das não infecciosas, mas vamos lembrar disso aqui porque essas que a gente vai focar mais no tratamento, essa que a gente vai focar mais nos aspectos endoscópicos, apesar de eu te mostrar algumas outras também, beleza? Então a gente lembra que tem esofagite por Candida albicans, esofagite por citomegalovírus, por herpes simples, por HIV. E a gente tem também esofagite pela DRGE, que é a mais comum que tem, doença do refluxo gastroesofágico, esofagite por mucosite, direta lesão por quimioterápicos, uma direta lesão por radioterapia. E a gente tem também as úlceras aftosas, que geralmente são daqueles pacientes com HIV, por exemplo. E a esofagite eosinofílica, que eu já comentei, que geralmente é por alergia à comida. Temos também por medicamentos como AINES e por medicamentos como inibidores da reabsorção óssea, tipo um alendronato da vida. Temos as etiologias que agora são raras. Essas não são tão comuns assim. Então lembre bastante dessas outras, que são as mais clássicas, mas agora saiba que existam essas aqui raras também. Divididas da mesma forma, em infecciosas e não infecciosas. Está lá. Infecciosas por micobactérias, tipo tuberculose, tipo Mycobacterium avium, Histoplasma capsulatum, Cryptococcus. Temos também os Actinomyces, Saccharomyces cerevisiae, temos Cryptosporidium, Pneumocystis jirovecii, Varicella zoster, Epstein-Barr. Então, tudo isso causa infecciosa rara de esofagite. Temos também as não infecciosas por HPV, por corrosivos, mucosite, no caso seriam drogas, né? A gente lembra aí de... Opa, volta aqui. A gente lembra aqui, no caso da mucosite por drogas, né? Geralmente pode ter doxiciclina, tetraciclina, clindamicina, penicilina, rifampicina. Então, geralmente são mais antibióticos que fazem isso. Mas também tem outras drogas, conforme a gente viu lá, né? Os AINES, inclusive os inibidores de reabsorção óssea. Beleza? E aqui, como corrosivos, a gente lembra principalmente dos alvejantes, tá? Show de bola.
Agora, no quadro clínico, gente, os sinais e sintomas que esse paciente vai apresentar são até simples, né? Porque a gente sabe que está tendo um processo inflamatório no esôfago. E aí, isso vai gerar o que nesse doente? A gente pode ter, por exemplo, odinofagia. O que é isso? Dor ao engolir. O cara vai engolir um alimento e acaba sentindo um incômodo. Então, odinofagia e a disfagia, que é a dificuldade para engolir, ou aquela sensação de obstrução, que é meio substernal, meio epigástrica, ou até mesmo faríngea, isso acontece nos indivíduos com esofagite. Isso aqui, às vezes, pode ser tão grave, mas tão grave, que, cara, ele evita comer. Porque toda vez que ele come, ele tem dificuldade, toda vez que ele come, ele tem dor. Para que ele vai ficar comendo tanto assim? Então, ele diminui a ingesta calórica. Então, ele faz um emagrecimento. Ele fica desnutrido, inclusive desidratado. Porque, às vezes, até água incomoda para descer. Pode ter dor substernal? Pode. Espontânea, dor em queimação. Pode ocorrer de forma intermitente e não necessariamente vai ter a ver com o ato de deglutir, né? Às vezes essa dor aqui dói quando engole, às vezes essa dor aqui não. Não é uma disfagia, não é uma odinofagia. É uma dor que vem do nada, né? Pelo processo inflamatório, corrosivo, às vezes, que está rolando lá na mucosa do esôfago. Náusea e vômito também pode acontecer, surge mais ou menos 42% nos pacientes que têm esofagite infecciosa por citomegalovírus, então é uma entidade aí mais relacionada a náusea e vômito, e isso possivelmente reflete aí que essa infecção por citomegalo não é somente confinada ao esôfago, né? A gente vê que às vezes essas coisas que parecem mais restritas àquela área, na verdade são um pouco mais sistêmicas também. Febre pode acontecer em 20% dos casos das infecções por citomegalo e por micobactérias, né? Não é tão comum ter esofagite por cândida, esofagite por outras causas causando febre. Sangramento gastrointestinal é raro como manifestação inicial, mas pode acontecer, pode inclusive ser causa de anemia nesses pacientes. Anemia geralmente que vai ser ferropriva. E a gente vê também que ele pode ter lesões não só no esôfago, como também orais, né? Isso pode ser uma dica de uma etiologia, como o HIV, por exemplo. Quando se trata do diagnóstico, a gente vai lembrar, é claro, de um grande exame, pessoal. Quando a gente pensa em como investigar as esofagites, a gente tem que lembrar da endoscopia digestiva alta. Ela vai ajudar em várias etiologias. Às vezes a gente olha na endoscopia, a gente sabe com padrão de lesão daquela úlcera, por exemplo, isso aqui aponta para um herpes. Ah, não, esse padrão aqui aponta para o HIV. Esse aqui aponta para um citomegalo. Então, pela própria endoscopia, sem a necessidade, às vezes, de uma biópsia ou algo do tipo, a gente consegue direcionar o diagnóstico desse paciente, inclusive etiológico. Beleza. Agora, alguns casos, não tem jeito, a gente vai precisar coletar aquele material através de uma biópsia para ver. E é importante vocês lembrarem, gente, que eu vou te mostrar aqui características típicas de uma esofagite por determinada causa infecciosa, por exemplo. Mas, às vezes, rola de ter duas coisas no mesmo paciente, né? Não é raro, por exemplo, ter uma esofagite por cândida e uma esofagite por herpes no mesmo esôfago da mesma pessoa. Beleza. Achados na endoscopia. Vamos começar então por uma esofagite que a gente comentou lá no início, que é aquela relacionada à alergia alimentar, que é a esofagite eosinofílica. Então a gente percebe que, ué, Lucas, você colocou uma traqueia. Não, pois é um esôfago mesmo. Ocorre o fenômeno de traqueização desse esôfago. Então, gente, isso aqui é tão típico, mas tão típico, e é até meio que específico mesmo, que vai cair na sua prova como um detalhe direcionado. Vai aparecer lá uma foto de um esôfago traqueizado, ou vai falar que o esôfago parece uma traqueia, vai falar que existe uma traqueização do esôfago. Isso é igual a, na sua prova, esofagite eosinofílica. Então, às vezes, gente, você nem tem que entender da doença. Cara, eu sei lá o que é esofagite eosinofílica, mas lembrou de traqueização do esôfago, é o que vai ser marcado como opção. Tá? Mas isso é importante também para que você saiba, lógico, né, gente? A gente não fica falando aqui só de prova de faculdade, só de prova de residência médica. A gente tem que focar em se tornar médicos melhores. É para isso que existe o Jaleco, beleza? Então a gente sabe que esse diagnóstico diferencial, ele tem que estar incluso dentro do leque das esofagites. E o grande marco endoscópico da esofagite por infiltração eosinofílica é exatamente esses anéis concêntricos, lembrando uma traqueia. Beleza. Achados na endoscopia, esofagite eosinofílica, é isso que você precisa saber. Agora, em relação à esofagite por cândida, aí a gente já vê lá aquelas placas amarelo esbranquiçadas, distribuídas meio que às vezes até difusamente. E ó, não precisa ter candidíase oral concomitante. Então esquece isso de, pô,
O esôfago está meio estranho, mas ó, não deve ser cândida não, porque na boca não tem nada. Gente, não precisa ter, tá? Existe esofagite por cândida sem ter necessariamente cândida na boca, tá? Nem sempre tem essa concomitância. A gente pode ter também esofagite por herpes simples. A gente vê lá aquelas úlceras bonitinhas, né? Vesículas, né? Ulcerações com bordos elevados, parece meio que um vulcão. É essa mesma descrição, bordos em vulcão. E geralmente não há herpes labial associado. Então, mais uma vez, esquece isso de que tem que ter herpes no esôfago e que tem que ter herpes na boca de forma simultânea. Não precisa disso. Aí, uma coisa que é interessante, é que isso aqui é uma dica mais de prova mesmo, tá? Às vezes, para a sua prática clínica, isso não vai importar tanto, mas para a sua prova, isso costuma cair. Que quando você fala, pois é detalhe, mas é chato, mas cai. Às vezes, ele vai te perguntar como que tem que ser feito a biópsia da úlcera da esofagite por herpes. Cara, existe uma diferença entre a biópsia da esofagite por herpes simples e a biópsia da esofagite por citomegalovírus. O que você tem que lembrar é que na herpes você vai biopsiar o halo da lesão, ou seja, a parte em volta da úlcera. Herpes, halo, HH. E no citomegalo, dando um spoiler aqui, cara, citomegalo é com C de centro da lesão. Então, a biópsia que sai o diagnóstico da esofagite por herpes é aquela da periferia do halo da lesão. A biópsia que sai o diagnóstico do citomegalovírus é a coleta do material do centro daquela úlcera. Isso precisa ficar claro na sua cabeça, que esse detalhe bobo e que deveria ser proibido de ser cobrado em prova por tão específico, às vezes cai, e às vezes às vezes é o que vai fazer você matar aquele diagnóstico. Beleza. Então, a biópsia é mais sensível para o diagnóstico, no caso do herpes, é o teste de Sankey, que é um citodiagnóstico. Então, a gente biopsia lá o halo da lesão e fecha esse diagnóstico. No caso do citomegalo, você já viu um aspecto mais diferente, as úlceras geralmente são únicas, geralmente são planas e profundas, né? A gente percebe que o diagnóstico vai sair pela biópsia do centro da lesão e a gente vê lá uma visualização de corpúsculos, né, de inclusão que parecem olhos de coruja. Beleza. Então, herpes, halo, citomegalo, centro. Fechamos o que a gente precisava saber dos aspectos endoscópicos. Agora, mergulhando aqui no tratamento desse paciente, pessoal, a gente tem que pensar qual foi a causa, né? Eu vou dar exemplos aqui das clássicas que vão cair, provavelmente, da sua prova, que são geralmente as esofagites infecciosas. Lucas, é o mais comum? Não, eu te relembro que esofagite mais comum é por doença do refluxo gastroesofágico. Mas o que cai mais em prova são as esofagites infecciosas. Então, eu vou te lembrar aqui o tratamento de 4 importantes dela. Esofagite por cândida, esofagite por herpes, esofagite por citomegalovírus e esofagite por HIV. Tá? Então, eu vou te dar o remédio e a dose, mas não se preocupem tanto com a dose assim, é mais se você quiser anotar uma informação mais detalhada. Então, em relação à esofagite por cândida, gente, você vai fazer nesse paciente fluconazol, tá lá, o fluconazol, 200 a 400 miligramas por 14 a 21 dias. No caso do herpes, você vai dar para esse paciente o aciclovir, na dose de 5 miligramas por quilo intravenoso de 7 a 14 dias. Citomegalovírus, você vai dar o ganciclovir. Vai dar lá 5 miligramas por quilo IV por 7 a 14 dias, parecido aí com o herpes, parecido aí com o aciclovir, né? A mesma dose, apesar de remédios completamente diferentes. No caso do HIV, você vai utilizar a prednisona, um corticoide. 40 miligramas dia por 14 dias. Lucas, eu sou daqueles caras que quer anotar detalhe do detalhe. Beleza. Então, ó, na cândida você usa o fluconazol. Se não tiver, pode usar o itraconazol, a anfotericina B, a caspofungina, que vai servir também. No herpes, eu não tenho aciclovir. O que eu posso usar? Pode utilizar o foscarnet. No citomegalovírus, se você não tem o ganciclovir, você pode utilizar o foscarnet também ou o valganciclovir. E no HIV, se a prednisona não funcionar, você utiliza a talidomida. Tudo bem? Relembrando um aspecto importante que, gente, se esse cara aqui for imunossuprimido, essa duração ela pode se estender. Tudo bem? Então, com isso, a gente mata tudo o que você precisava saber sobre os processos inflamatórios do nosso esôfago, as esofagites. Obrigado.